Olá, eu sou o professor PhD Marcelo Pelizoli, da UFPE, e venho aqui em nome do Serviço de Psicologia Aplicada. Fui convidado para falar um pouquinho nesse período aí de maior confinamento e de certas angústias que a gente está vivendo também, preocupações e conflitos, justamente sobre essa questão das relações e conflitos. Lá na Universidade Federal, eu coordeno espaço de diálogo e reparação, que trabalhamos com constelações familiares, com justiça restaurativa, com comunicação não violenta, e com dimensões ligadas à saúde mental também. E esse tema da CNV é um tema muito importante nesse momento, e como sempre foi, a comunicação construtiva, a comunicação não violenta, que é um modo privilegiado de se relacionar com as pessoas e com a própria vida e consigo mesmo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as causas básicas dos conflitos humanos que a gente aplica para todas as áreas, instituições e principalmente família, também. Se você se perguntar quais são as causas do conflito, o que você responderia na sua família, nos seus relacionamentos? As pessoas têm muitas respostas, né? Em geral, elas vão dizer: ah, é muito difícil, o outro é egoísta, ou a gente, né, é difícil, é ruim mesmo. Você note que são sempre explicações de uma ordem mais moral ou de uma ordem mais até patologizante. O outro é estranho, ele é ruim, ele é, né, ou é mau, a ordem moral. Então, essas explicações, a gente estudando a CNV, os grandes métodos de resolução de conflitos, a gente vai ver que elas só pioram a situação, criam uma imagem muito ruim. Pense agora você, se você tentar entender esses conflitos, esse relacionamento, né, em função de tentar fazer crescer esse relacionamento, como aprendizado, né, como mudança importante, como transformação positiva. Pense agora, se você olhar como causa, por exemplo, as imagens que você tem da relação, as imagens que você tem do outro. Que tipo de imagens é essa? É interessante que em grego imagem é ideia, né? Eidos. Então a gente faz ideia das pessoas, a gente tem pensamento, e a gente pensa muito. Em um período assim, as pessoas estão com um fluxo mental muito intenso, né? E somando-se aí angústias e toda uma série de preocupações, esses pensamentos podem ser muito negativos. Então, examine o tipo de pensamento, de ideia, de imagem que você faz das pessoas, de você mesmo e da vida, e veja se não tem uma série de projeções, né? Quando você atira em cima do outro uma série de imagens, expectativas e frustrações que também são suas, e o outro faz isso também. Aí cria uma mesma energia no mesmo sistema. Então, como primeiro olhar que eu pediria é que você olhe para o seu pensamento. O que você tem pensado? E se pode purificar mais esse pensamento, se pode lidar melhor com esses pensamentos, analisar e tomar mais autoconsciência. E as imagens que você tem, né, negativas principalmente, e como questionar essas imagens e construir outro tipo de imagem mais verdadeira das pessoas e das situações, vendo outras partes dessas pessoas e não apenas as partes negativas. Porque quando a gente está numa situação muito negativa, a gente vai ver, também vai tender a ver a negatividade no outro. E aí a CNV traz uma questão muito importante, que é um dos principais problemas, é o julgamento. Esse julgamento moral, o julgamento de patologização, que entra em rótulos, generalizações, comparações, aí fora as próprias ofensas, né? Então, olhe isso com cuidado. O outro ponto, você vai ver que esses pensamentos, essas emoções, essas imagens que você tem, está ligado a uma dimensão emocional muito profunda. Se fosse só um pensamento, tudo bem. Mas os pensamentos, às vezes, nos arrastam. Essas imagens são carregadas de emoções. Você vai achar que o outro é o problema da sua vida, ou, né, vai projetar esse mal, e a sua carga emocional, ela é fundamental nesse processo. Esse mal-estar que a gente pode estar carregando, essas frustrações que a gente traz desde a nossa infância, a gente olhar um pouco para essas emoções e ver medo, raiva, né? A família da raiva, que é bastante grande, tem o ódio, a inveja, o ciúme, né? Que muitos deles vão gerando até processos de quebra da energia, de desânimo, de depressão. Então, olhar para a tristeza, encarar e poder encarar essas emoções, né? Como sendo suas, já que elas estão em você, e se responsabilizar pela sua vida emocional. E aí poder também influenciar numa relação que isso o outro também produz autoconsciência das suas emoções, né? Isso é uma visão sistêmica. A gente mexe uma ponta da relação e influencia na outra. Então, olhe como causa, não mais uma visão apenas moral, patológica, mas olhe uma visão das imagens, das ideias e agora o mundo emocional. E os nossos sentimentos, as emoções, as sensações que a gente tem. E aí, para isso, é muito importante a gente cultivar uma boa saúde e cultivar o nosso corpo, a meditação, exercícios,
porque isso influencia profundamente no nosso estado emocional. Ele não é um estado que vem da dimensão cognitiva, ele vem da dimensão muito mais corpórea, do bem-estar, de como a gente se sente, né? Sentimentos. Depois você olha o modelo de comunicação que está instaurado. Uma comunicação que é generalizada, que opera muito por generalização, né? Por exemplo, você sempre faz isso, né? Sempre dá errado, você nunca faz o que eu te peço, né? Nunca dá certo. Essas generalizações são horríveis. As comparações que as pessoas utilizam, né? Você deveria ser assim, olha como aquele é bom e você é ruim. As ironias negativas, né? Que não é uma simples brincadeira, que você quer provocar o outro com a ironia. Então, olhe qual é o efeito disso. Se isso, o efeito colateral talvez é muito maior do que o benefício que você está tendo usando linguagem violenta, que a gente chama de software da violenta, né? A comunicação não violenta é um software que ele é mais claro, ele é mais direto, ele é mais transparente, ele é mais emocional, no sentido de tomar consciência das emoções, ele partilha mais as coisas, ele não julga, ele faz apenas julgamento de fatos. Olha, esse quadro está na parede, né? Você fez isso. É diferente de acusações, reclamações constantes. A reclamação constante, a acusação constante, ela está na ordem da emoção da negatividade. Então, gerando uma comunicação bloqueada. Então, como a gente desbloquear essa comunicação entrando no famosíssimo e dificílimo diálogo, né? Que tem que haver escuta real e pergunta real, verdadeira, que eu quero realmente saber e não apenas ganhar e combater o outro, né? Então, olhe para esse modelo de comunicação e tente limpar esses rótulos, patologização, julgamento, comparação, ironização, chantagens, né, que a gente faz muitas chantagens, né, e isso não é bom e aumenta a negatividade, gente. Então, depois de olhar emoção, pensamento, emoção, comunicação, a gente convida brevemente a olhar sobre um dos pontos fundamentais do porque as pessoas entram em conflito, que são as necessidades. Podem ser necessidades até malucas, como a gente diz, né? A pessoa está, né, defendendo uma situação de tortura, de agressão, de dogmatismo, né, de repressão, etc. Mas aquilo entra como necessidade para a pessoa. Então, eu tenho que entender como a pessoa estruturou essas necessidades delas e entender as minhas necessidades também, né? E deixar claro essas necessidades e ver também se não são exageradas ou os desejos, né, que não tem mais fim, mas as necessidades são cruciais, a gente entender, compreender as necessidades um dos outros, e não achar que as pessoas brigam ou mesmo a gente faz algo por mera loucura, né? Ou por questões que eu sou ruim, egoísta, né? Não é uma explicação profunda, ela é superficial. A gente tem que ver por trás, tem necessidades em jogo, necessidades frustradas. E muitas vezes a gente não vai poder cumprir a necessidade da pessoa, mas no momento que eu sei, converso e respeito, isso me conecta. Então, o quarto ponto que eu traria é olhar as necessidades suas e do outro e conversar sobre isso, que é o terceiro ponto, a comunicação, com diálogo e não com acusação, julgamento, né, imposição, boicote, indiferença, porque isso só piora, né? Só vai jogando para baixo do tapete a relação, né? E aumentando os conflitos negativos. Então, a gente quer conflito positivo, que faz crescer, que faz mudar, né? Quando tem algo violento, a gente tem conflito, tenta ser positivo, mais direto, firme, transparente, né? Menos generalizante, né? Ah, tá tudo ruim, você é egoísta, você é isso aqui. Generalizações, vamos ser específico e concreto, vamos falar de coisas concretas, fatos específicos que a gente está vivendo, né? E o último ponto é você olhar também para a sua história familiar, que é uma dimensão mais sistêmica. Se você não carrega coisas da sua família, dores que podem ser, não, né, que você traz de algo que recebeu da infância, ou dos antepassados, ou de um irmão que morreu, etc. Coisas que a gente fala na ordem sistêmica, você olhar para a sua família, olhar para a família do outro também, o ambiente, a história que ele vem, a cultura, a forma de amar que ele aprendeu, que pode ser diferente da sua, né? Então, eu convido você a olhar um pouquinho a comunicação não violenta, né? Um dos métodos maravilhosos que a gente trabalha. Olhe também o nosso site lá, o www.fpe.br/EDR, então fpe.br/EDR, de espaço, diálogo e reparação. Lá você vai encontrar vários textos também, né? Qualquer coisa a gente está aí, a gente também ministra muitos lives e cursos nessa área de self, conflito sistêmico, né?
E então eu desejo um momento de confinamento produtivo, né, de autoconhecimento, mesmo que seja difícil, né, momentos muito desafiadores, é um momento de oportunidade de crescer. E é isso aí, agradeço de novo ao Serviço de Psicologia Aplicada por esse convite, desejando paz e bem a todos vocês aí.